Imagine uma igreja onde o pecado não era apenas tolerado, era celebrado, onde líderes religiosos promoviam práticas que fariam até os pagãos se envergonharem. Uma comunidade cristã tão corrompida que recebeu a mais severa advertência de Jesus Cristo registrada no Novo Testamento. Esta é a história real da igreja de Tiatira, uma congregação que começou com tanto potencial, mas que se tornou um símbolo de como a sedução espiritual pode destruir até mesmo os corações mais sinceros. Uma igreja que prosperava materialmente enquanto morria espiritualmente, que crescia em números enquanto definhava em santidade. Mas o que realmente aconteceu nesta cidade? Como uma igreja fundada por discípulos dos apóstolos se transformou em um antro de corrupção moral e espiritual? E por que Jesus usou palavras tão duras que ecoam como um trovão através dos séculos? Prepare-se para uma jornada que vai além da história. Uma revelação sobre os perigos que ainda ameaçam a igreja moderna. Porque o que aconteceu em Tiatira não ficou no passado. Os mesmos espíritos que seduziram aquela congregação ainda operam hoje, sussurrando as mesmas mentiras, oferecendo os mesmos compromissos fatais. Esta não é apenas a história de uma igreja antiga. É um alerta profético para nossos dias. Um espelho que reflete verdades desconfortáveis sobre como a sedução espiritual opera. É a história de como o bem pode se transformar em mal quando a verdade é sacrificada no altar da conveniência. Ano 95 d.C. O imperador Domiciano governa Roma com punho de ferro, exigindo adoração como um deus. Nas províncias orientais do império, a perseguição aos cristãos se intensifica. Mas em Tiatira, uma próspera cidade comercial na região da Lídia, a igreja parece estar florescendo de uma forma que ninguém esperava. A cidade de Tiatira prosperava como nunca antes. Localizada estrategicamente na rota comercial entre Pérgamo e Sardes, era conhecida por suas poderosas corporações de ofício, os sindicatos mais organizados e influentes do mundo antigo. Aqui se produziam os mais finos tecidos púrpura, bronze de qualidade superior, couro refinado e cerâmica artística que era exportada para todo o império. Aqui nasceu Lídia, a vendedora de púrpura que se tornou a primeira convertida europeia de Paulo em Filipos. Quando ela retornou à sua cidade natal, trouxe consigo a fé cristã. A igreja havia sido plantada com grandes esperanças, crescendo rapidamente entre comerciantes prósperos, artesãos habilidosos e suas famílias. Os primeiros anos foram de crescimento extraordinário. A igreja de Tiatira se tornou conhecida por suas obras de caridade, seu amor fraternal, sua fé inabalável e sua paciência nas tribulações. Eles cuidavam dos órfãos, alimentavam os pobres, visitavam os prisioneiros e mantinham uma comunhão que era invejada por outras congregações. Mas Tiatira guardava um segredo sombrio que começaria a corroer a igreja por dentro. Para prosperar nos negócios, para ter acesso aos melhores contratos, para manter suas lojas e oficinas funcionando, era obrigatório participar das corporações de ofício. E essas corporações tinham um preço que ia muito além das taxas de associação. Cada corporação tinha seu deus patrono. Os trabalhadores do bronze adoravam Apolo Tirimnaios. Os tecelões serviam a Ártemis. Os comerciantes prestavam homenagem a Hermes. E a participação nas corporações significava participação obrigatória em festivais religiosos, banquetes com carne sacrificada a ídolos e, frequentemente, práticas sexuais rituais que faziam parte do culto pagão. Era um dilema impossível que dilacerava o coração dos cristãos sinceros. Ou você participava da corrupção e mantinha seu sustento, ou permanecia puro e via sua família passar fome. A pressão era insuportável. Famílias inteiras dependiam desses negócios. Gerações de tradição artesanal estavam em jogo. Foi neste ambiente de pressão e conflito que surgiu uma figura que mudaria tudo. Uma mulher carismática, eloquente e perigosamente sedutora. Jesus a chamou pelo nome profético de Jezabel, uma referência direta à rainha mais malévola da história de Israel, aquela que introduziu a adoração de Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Esta mulher,
Não era uma pagã infiltrada, tentando destruir a igreja de fora. Era uma cristã respeitada, possivelmente uma profetisa reconhecida pela comunidade, alguém que havia demonstrado dons espirituais genuínos e tinha acesso direto aos corações dos fiéis. E foi exatamente isso que tornou sua influência tão devastadora. Ela conhecia as Escrituras profundamente, falava a linguagem da fé com fluência e tinha uma compreensão íntima das lutas que cada família cristã enfrentava. Sua sedução não veio através de ataques frontais à fé, mas através de uma corrupção sutil e gradual da verdade. A estratégia de Jezabel era genial e diabólica ao mesmo tempo. Ela não atacou a fé cristã diretamente. Em vez disso, ofereceu uma solução teológica sofisticada para o dilema prático que atormentava os cristãos de Tiatira. Por que sofrer desnecessariamente? Ela argumentava com eloquência persuasiva. Deus conhece nosso coração verdadeiro. Podemos participar dos rituais pagãos externamente, mas permanecer completamente fiéis a Cristo internamente. É apenas uma questão de sobrevivência econômica, não de fidelidade espiritual. Ela desenvolveu uma teologia complexa que chamava de conhecer as profundezas, uma sabedoria superior que permitia aos cristãos maduros navegar entre dois mundos sem comprometer sua fé verdadeira. Segundo seu ensino, os cristãos espiritualmente avançados podiam participar de qualquer prática externa, porque sua fé interior os protegia de qualquer contaminação real. Mas Jesus tinha outro nome para essas profundezas que ela ensinava: as profundezas de Satanás. O que ela apresentava como sabedoria superior era, na verdade, uma sofisticada forma de apostasia que mantinha a aparência de piedade, enquanto negava seu poder transformador. O ensino de Jezabel era sedutor porque continha elementos de verdade misturados com mentiras fatais. Ela citava as Escrituras corretamente, falava sobre a graça de Deus com precisão teológica e demonstrava um conhecimento profundo dos dilemas práticos que os cristãos enfrentavam. Mas por baixo dessa fachada espiritual, estava introduzindo um veneno que mataria lentamente a vida espiritual da igreja. O que começou como compromisso necessário para a sobrevivência econômica, rapidamente se transformou em celebração aberta do pecado. Os banquetes corporativos, que inicialmente eram tolerados como mal necessário, se tornaram orgias desenfreadas. A participação ritual, que era justificada como mera formalidade externa, se tornou adoração genuína e entusiástica a demônios. Os cristãos que seguiam Jezabel começaram a desenvolver uma mentalidade dupla que lhes permitia viver vidas completamente contraditórias. Aos domingos, cantavam hinos a Cristo com lágrimas nos olhos. Durante a semana, participavam de rituais sexuais pagãos com a mesma intensidade emocional. E conseguiam fazer isso sem sentir qualquer contradição, porque haviam sido ensinados que sua fé interior os protegia de qualquer contaminação externa. A igreja se dividiu profundamente. De um lado, os práticos que seguiam Jezabel e prosperavam materialmente. Suas famílias tinham as melhores roupas, as casas mais bonitas, os negócios mais prósperos. Eles podiam contribuir generosamente para as obras da igreja e eram vistos como cristãos bem-sucedidos e abençoados. Do outro lado, uma minoria cada vez menor de cristãos que se recusavam a ceder aos compromissos. Estes eram ridicularizados como extremistas, legalistas, fora da realidade. Suas famílias lutavam financeiramente, seus negócios definhavam, e eles eram marginalizados tanto pela sociedade quanto por uma parte crescente da própria igreja. A pressão sobre os fiéis era imensa. Eles viam seus irmãos em Cristo prosperando materialmente, enquanto eles sofriam economicamente. Eram constantemente questionados sobre por que Deus permitiria que sofressem quando havia uma solução tão simples disponível. Muitos começaram a questionar se sua rigidez moral não era, na verdade, falta de fé na graça de Deus. Foi então que chegou a carta. 7 cartas, na verdade, ditadas pelo próprio Jesus Cristo ao apóstolo João na ilha de Patmos. João estava exilado naquela rocha desolada por causa de sua fidelidade ao Evangelho, sofrendo perseguição enquanto alguns cristãos em Tiatira desfrutavam de prosperidade através do compromisso. Mas a carta para Tiatira era diferente de todas as outras.
Enquanto as outras igrejas receberam repreensões misturadas com elogios, promessas misturadas com advertências, Tiatira recebeu algo que fez a terra tremer, a manifestação da ira pura e santa do Filho de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus não se apresentou como o cordeiro manso que carrega os pecados do mundo. Ele veio como o juiz divino com olhos de fogo, aqueles mesmos olhos que veem através de toda a máscara, toda justificativa, toda racionalização, toda hipocrisia, olhos que penetram até as intenções mais profundas do coração e expõem a realidade por trás das aparências. A imagem dos pés como bronze polido também era significativa. Tiatira era famosa por seu bronze refinado, mas Jesus declarou que seus pés eram como bronze purificado no fogo, uma pureza que contrastava drasticamente com a corrupção que havia infectado a igreja. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Primeiro, Jesus reconheceu o que havia de genuinamente bom na igreja. Eles ainda tinham obras autênticas de caridade, ainda demonstravam amor fraternal real, ainda serviam aos necessitados com dedicação, ainda mantinham fé em meio às dificuldades, ainda perseveravam nas tribulações. E suas obras recentes eram até melhores que as primeiras. Esta era a parte mais perturbadora da situação. A igreja de Tiatira não havia se tornado completamente má. Eles mantinham muitas características genuinamente cristãs. Continuavam fazendo o bem, amando uns aos outros, servindo a comunidade. Mas essa bondade externa coexistia com uma corrupção espiritual profunda, que Jesus não podia tolerar. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A palavra tolerar aqui não significa apenas permitir passivamente. No grego original, significa deixar em paz. Não, interferir, dar espaço livre para operar. A liderança da igreja havia feito uma escolha deliberada de não confrontar o ensino de Jezabel. Eles haviam escolhido a paz falsa em vez da verdade confrontadora. Jesus identificou Jezabel como alguém que se diz profetiza, uma autoproclamada porta-voz de Deus que usava sua posição de autoridade espiritual para enganar os servos de Cristo. Ela não estava simplesmente vivendo em pecado, estava ativamente ensinando outros a pecar e justificando esse ensino como revelação divina. A prostituição mencionada aqui tinha tanto um aspecto literal quanto espiritual. Literalmente, os rituais pagãos frequentemente envolviam prostituição ritual. Espiritualmente, representava a infidelidade a Cristo através da adoração de outros deuses. E comer dos sacrifícios da idolatria significava participação plena na vida religiosa pagã. Mas então veio a revelação mais chocante de todas. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Jesus havia esperado. O Deus de infinita paciência, que não quer que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento, havia dado oportunidade após oportunidade para Jezabel se arrepender. Ele havia enviado advertências através de outros cristãos fiéis. Havia permitido consequências naturais que deveriam ter levado à reflexão. Havia dado tempo abundante para a mudança. Mas a misericórdia rejeitada se transforma inevitavelmente em julgamento. Quando a paciência de Deus é desprezada, quando sua graça é pisoteada, quando sua bondade é interpretada como fraqueza, então a justiça divina deve agir para preservar a santidade e proteger os inocentes. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O julgamento anunciado era específico e terrível. Jezabel seria posta numa cama, possivelmente uma referência irônica ao fato de que aquela que promovia a imoralidade sexual seria confinada a um leito de doença ou morte. Aqueles que adulteravam com ela
tanto literal quanto espiritualmente, enfrentariam grande tribulação. Mais chocante ainda, seus filhos seriam feridos de morte. Isso poderia se referir aos filhos físicos de Jezabel, ou aos seus seguidores espirituais, aqueles que haviam abraçado completamente seu ensino corrupto. O julgamento seria tão severo que todas as igrejas da região saberiam que Jesus é aquele que sonda os rins e os corações, que vê além das aparências externas e julga as motivações mais profundas. Mas Jesus não parou aí. Ele ofereceu esperança para aqueles que ainda não haviam se corrompido completamente. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Havia um remanescente fiel em Tiatira, cristãos que haviam resistido à sedução de Jezabel, que não haviam conhecido as profundezas de Satanás disfarçadas como sabedoria espiritual superior. Para estes, Jesus não imporia carga adicional além de permanecerem fiéis ao que já sabiam ser verdade. E então, veio a promessa mais extraordinária. E ao que vencer, e guardar até ao fim, as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aqueles que vencessem a sedução de Jezabel e permanecessem fiéis até o fim, receberiam autoridade sobre as nações no reino vindouro de Cristo. Eles participariam do governo messiânico, exercendo a justiça divina que havia sido pervertida na terra, e receberiam a estrela da manhã, o próprio Cristo como sua herança eterna. O julgamento não era apenas sobre Jezabel. Era sobre todos que escolheram o caminho fácil, que preferiram a popularidade e a pureza, que trocaram a verdade pela conveniência. Era sobre uma igreja que havia permitido que a sedução gradual substituísse a santidade radical que o Evangelho exige. A história de Tiatira não é apenas um relato histórico de uma igreja antiga que se desviou. É um espelho que reflete uma verdade eterna sobre a natureza humana e os perigos espirituais que enfrentamos em cada geração. É um alerta profético sobre como a sedução opera, não através de ataques frontais óbvios, mas através de compromissos graduais que parecem razoáveis. Quantas vezes, em nome da sabedoria prática, comprometemos nossa integridade? Quantas vezes escolhemos o caminho que parece mais fácil, mais aceitável socialmente, mais realista economicamente? Quantas vezes justificamos decisões questionáveis dizendo que Deus entende nossa situação? A sedução de Jezabel não morreu nas ruínas de Tiatira. Ela ressurge em cada geração com uma nova face, uma nova justificativa, uma nova promessa de que podemos servir a dois senhores sem consequências. Ela se adapta aos contextos culturais, mas sua essência permanece inalterada. A promessa de que podemos ter o melhor dos dois mundos. Hoje ela sussurra nas salas de reunião corporativas. É apenas negócios, não é pessoal. Todo mundo faz assim no mercado. Você precisa ser prático se quiser sobreviver. Deus entende que você tem uma família para sustentar. Ela murmura nos corredores acadêmicos. Você não pode ser muito radical em suas convicções se quiser ser levado a sério. A fé é uma questão privada que não deve interferir no conhecimento científico. Seja intelectualmente honesto e deixe suas crenças religiosas em casa. Ela sussurra nos círculos sociais. Não seja tão rígido moralmente. Os tempos mudaram. Deus é amor e não se importa com essas regras antigas. Seja tolerante e aceite que existem muitas maneiras de viver. Ela murmura até mesmo nos púlpitos. Não pregue sobre pecado. Isso afasta as pessoas. Foque nas bênçãos e na prosperidade. Dê às pessoas o que elas querem ouvir se você quiser que a igreja cresça. As palavras mudam, os contextos se adaptam, mas a essência permanece a mesma. A promessa sedutora de que podemos manter nossa identidade cristã enquanto vivemos segundo os padrões do mundo, que podemos servir a Cristo aos domingos e a Mamon durante a semana, que podemos ter nossa fé e também nossa conveniência. Mas Jesus ainda tem os mesmos olhos de fogo que penetraram a hipocrisia de Tiatira.
Ele ainda vê através de nossas racionalizações mais sofisticadas, nossas justificativas mais eloquentes, nossas teologias mais convenientes. E sua mensagem permanece inalterada através dos séculos. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A vitória que Jesus oferece não é a vitória fácil do compromisso, mas a vitória custosa da fidelidade. Não é a vitória que o mundo reconhece. Sucesso material, aceitação social, prosperidade econômica, mas a vitória que o céu celebra. Integridade preservada, verdade defendida, santidade mantida mesmo quando custa tudo. A escolha que enfrentamos é exatamente a mesma que os cristãos de Tiatira enfrentaram há 2000 anos. Escolheremos o caminho estreito da integridade, mesmo quando isso significa perda material e rejeição social, ou escolheremos a estrada larga do compromisso, que promete facilidade imediata, mas leva à destruição espiritual. A pressão que sentimos pode ser diferente em seus detalhes, mas é idêntica em sua essência. Somos pressionados a comprometer nossa fé para manter nossos empregos, nossos relacionamentos, nossa posição social. Somos tentados a silenciar nossas convicções para evitar conflitos, a diluir nossa mensagem para ser mais palatáveis, a adaptar nossa moralidade para ser mais aceitos. E sempre há vozes, às vezes até mesmo vozes cristãs respeitadas, nos dizendo que esses compromissos são não apenas aceitáveis, mas necessários, que Deus entende, que os tempos mudaram, que precisamos ser práticos, que a rigidez moral é falta de amor, que a tolerância é a maior virtude cristã. Mas no final, quando os olhos de fogo nos encontrarem, quando estivermos diante daquele que sonda os rins e os corações, não importará quantas justificativas tenhamos acumulado, quantas pessoas respeitadas nos apoiaram, ou quão prático e razoável nosso caminho pareceu. O que importará será uma pergunta simples e eterna. Permanecemos fiéis à verdade quando isso custou tudo, ou escolhemos a conveniência quando a fidelidade se tornou difícil? A Igreja de Tiatira nos ensina que é possível manter uma aparência de cristianismo enquanto perdemos sua essência. É possível continuar fazendo obras cristãs enquanto vivemos segundo princípios anticristãos. É possível crescer em números e prosperidade enquanto definhamos em santidade e verdade. Mas também nos ensina que Jesus não se deixa enganar pelas aparências, que seus olhos de fogo veem através de toda a hipocrisia, que sua paciência, embora grande, não é infinita, e que aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando isso significa estar na minoria, mesmo quando isso significa sofrer perda, receberão uma recompensa que fará todo o sacrifício parecer insignificante. Quando os olhos de fogo nos encontrarem, o que ele verá? Verá alguém que manteve a fé mesmo quando isso custou tudo? Ou verá alguém que trocou a verdade eterna por conveniência temporária? A escolha é nossa. A escolha sempre foi nossa. E como os cristãos fiéis de Tiatira descobriram, é uma escolha que define não apenas nossa vida presente, mas nosso destino eterno. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu em sua própria vida as seduções sutis que destruíram Tiatira, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade. E nos comentários, seja honesto. Que Jezabel moderna você tem enfrentado em sua vida? Que compromissos você tem sido tentado a fazer? Vamos orar uns pelos outros, porque a batalha pela fidelidade não pode ser vencida sozinha.